espada. Sem ela, já era. Abra, você que está na sua casa, abra sua Bíblia, começa a ler a Bíblia, começa a folhear a Bíblia, com pequenas porções diárias, porque a Bíblia é o que vai e o que nos sustenta, principalmente nesses períodos que a gente passa de dificuldades. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre esses períodos de dificuldade. Um texto que nós vamos ler agora, que é um texto que nos desafia. É um texto que a gente vai perceber o significado dele, é algo que é desafiador. Viver e conviver, principalmente nesse período que a gente está vivendo, que a gente está passando, com dificuldades, com crises mundiais, com intempéries, com insegurança, mas Deus tem sempre uma palavra para nos motivar, para nos abençoar, para nos fortalecer. Abra, por favor, Romanos 8, 28. Nesse tempo em que vivemos de problemas, Deus tem uma resposta. E o tema dessa noite, da nossa pregação, na verdade, é uma pergunta. Todas as coisas cooperam para o bem? Nós temos que sair daqui essa noite com essa resposta tinindo. Você tem que sair daqui sabendo responder essa pergunta. Você que está em casa nos acompanha. Todas as coisas que eu tenho passado, que eu tenho vivido, que eu tenho presenciado, coopera para mim? Mas eu acho que Deus se esqueceu de mim. É uma pergunta que a gente, como pastor, tem ouvido muito dos jovens. Deus, eu acho que se esqueceu dessa geração, desse momento que as coisas estão caóticas. Quem falou que na vida não teríamos aflições? Romanos 8, 28. Eu vou abrir a minha Bíblia, mas está transmitido, se você puder abrir sua Bíblia. E mais uma vez eu peço aos irmãos que se levantem, para que possamos ler a palavra de Deus. E a Bíblia diz, 8, 28, Romanos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Pode se sentar. Vamos. Você pode fechar seus olhos, mas deixa a sua Bíblia aberta aí, que a gente vai estudar sobre esse texto que a gente leu. E vamos orar mais uma vez. Papai, eis aqui a tua palavra. Fala, Senhor, esta noite, me usa como teu instrumento, para que a gente possa sair daqui transformados com essa palavra, entendendo os seus propósitos e conformados, Senhor, a esse questionamento. Todas as coisas cooperam para o meu bem? Então me explica, Senhor, essa noite, nos explica, para sairmos daqui de uma forma tranquila, em nome de Jesus. Deus te abençoe, irmão. Esse texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Então todas as coisas cooperam para o seu bem. Tem uma versão, não sei se essa versão é americana, que eu gosto muito. Minha esposa Cristiane tem um bracelete que está escrito lá, essa versão, que Deus trabalha para que todas as coisas cooperem para mim. É a mesma coisa, só que muda um pouco a ótica. Todas as coisas cooperam para o nosso bem, porque nós amamos a Deus.
Então Deus trabalha em todas as coisas para nos abençoar, porque Ele nos ama e nós também o. Então Deus trabalha como? É uma situação que eu estou com dificuldade, Deus vai utilizar daquele problema ou daquele mal, transformando aquela situação para nos abençoar. E é sempre assim que funciona, porque a palavra de Deus, ela não muda. E é essa parte que a gente precisa entender. Então vamos parte por parte. Nós lemos que algumas coisas cooperam? Não, todas as coisas cooperam. Então não existe exceção. Ah, mas eu estou passando por uma situação que só eu estou passando. Beleza, não tem exceção. Essa situação vai transformar o teu coração para que você possa se fortalecer e Deus vai te abençoar. Gente, mas está muito difícil a minha vida atualmente. Nossa, eu estou passando por um problema dentro da família pesado. Fica tranquilo, tranquila, porque Deus está te fortalecendo, irmão, para passar dessa situação, e todas as coisas cooperam para o nosso bem. Não algumas coisas. E o que nós temos passado ou o que ainda vamos passar, porque Deus é um Deus atemporal. Então nós teremos problemas, como a palavra diz, teremos aflições, não necessariamente hoje, mas hoje talvez eu esteja passando por um problema específico, mas amanhã esse problema deixa de existir, mas eu terei outro, mas todas as coisas vão cooperar, e Deus vai trabalhar nessas coisas para nos abençoar. Então nesse momento de crise mundial, Deus também tem cooperado. Ah, como? Nós não sabemos ainda os propósitos de Deus, mas Deus tem cooperado. Não deixe esse sentimento, isso que é muito importante a gente pensar e sair daqui com essa coisa na cabeça, não deixe esse sentimento de dúvida te afastar de Deus. Porque o diabo, ele aproveita dessas situações que estão acontecendo. Às vezes não foi nem ele que criou, às vezes foi você mesmo que criou a situação. Aí você joga a culpa no diabo. O diabo fala, não tem nada com isso não. Isso é problema seu, mano. Mas Deus, assim como o diabo utiliza da situação para te jogar no buraco, Deus utiliza dessa situação para te abençoar. Mas normalmente, em momentos de dificuldade, o diabo vem perto da gente e começa a nos questionar a respeito de Deus e jogar dúvidas na nossa cabeça, no nosso coração. Assim ele fez com a Eva, lá no jardim. Eva estava um dia tomando sol, tranquilo. Acho que ela gostava de tomar sol, estava lá no jardim. Chega o diabo e fala, é verdade que Deus falou que você não pode comer nenhuma das frutas? Olha o Deus que o diabo está mostrando para Eva, um Deus carrasco, um Deus que não liga para a gente, um Deus que não quer nos abençoar. Ela falou, não, posso comer de tudo. Mas esse era o Deus que o diabo estava plantando no coração da Eva. E é exatamente o que o diabo faz com a gente hoje. Às vezes utilizando a boca de um amigo, de uma amiga. Você vai naquela igreja, passando por todo esse problema que você está passando. Acho que Deus se esqueceu de você. Deus não é bom, Deus não é justo. Mas eu quero te dizer hoje, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Significa que Deus não é um estraga-prazer, Deus é um Deus de milagre, Deus é um Deus que nos suporta, que nos atende e que nos supre. O diabo sempre vai tentar colocar na nossa cabeça, principalmente nesses períodos que Deus não está cuidando de nós, que Deus não está cuidando da nossa família, que Deus não está cuidando da minha vida, mas eu quero te dizer que Deus está cuidando de você. Deus cuida de você. Por isso nós temos que estar firmes na palavra de Deus, porque é isso que vai nos sustentar para a vida. E hoje nós estamos lendo a palavra de Deus.
Então é a palavra de Deus que vai nos dar fé. A fé vem por ouvir. Ouvir o quê? Qualquer coisa? Ouvir a palavra. Qual palavra? Palavra de Deus. Então você quer ter mais fé, leia a palavra de Deus. Muitas pessoas estão se afastando de Deus porque não estão lendo a palavra de Deus. A forma que Deus tem para se comunicar com a gente é aqui, ó. Por isso que no início do culto eu falei, pega a tua Bíblia, leia pequenas frações por dia, até você pegar grandes porções, né? Seja um guloso de Deus. Sério, tenha fome de Deus. Então a voz de Deus diz que tudo coopera, até mesmo a pandemia, tudo coopera. Tudo que está acontecendo, tudo coopera. Dificuldades financeiras, coopera. Dificuldades na família, coopera. Na minha casa, coopera. Doença, coopera. Coopera. Esse é o nosso desafio, poder interpretar a Bíblia e tudo que está acontecendo ao nosso redor e saber que Deus está cuidando da gente a partir da ótica, isso é muito importante, da ótica de Deus, não da minha ótica, né? A ótica de Deus. Então o desafio é a gente entender isso, porque Deus é bom e Ele cuida de todos. Nós sabemos que todas as coisas, então, vamos ler juntos? Todas as coisas cooperam. Para quem? Para mim. Por que para mim? Para você? Porque nós amamos Deus. Agora a pergunta é, toda vez que a gente lê a Bíblia, eu já falei isso e vou repetir, quando você vai estudar algum texto, é muito importante fazer perguntas. Perguntas. E quando você faz perguntas, você tem que buscar as respostas. E a pergunta que eu fiz ao ler esse texto, não é em questões de todas as coisas, não é isso. É o que é estar bem na ótica de Deus. Que a gente tem que entender na ótica dele, não da nossa ótica. Da ótica de Deus, o que é estar bem. Porque estar bem para mim pode ser uma coisa. Estar bem para você pode representar outra coisa, dependendo da sua vivência, das suas relações com o mundo. Mas o que é estar bem para Deus? Se eu perguntar para cada um aqui, o que é estar bem para você? Você vai falar uma coisa. Cada um vai falar uma coisa. Mas e na ótica de Deus? Deus responde essa pergunta. Porque o grande problema hoje da frustração do crente é exatamente não entender o que é estar bem para Deus. Porque você acha que o que é estar bem para você, e você quer que Deus faça aquilo que para você acha que é estar bem para você. E Deus, às vezes, isso que você está querendo, para Ele não é bom, não é estar bem. E aí que está o grande problema. Eu não sei se alguém pregou para você, algum pastor pregou para você, que estar bem é estar bem financeiramente. Você acha que estar bem é estar bem financeiramente? Não, porque uma hora você pode ter problema de finanças, né? Problemas financeiros, como está assolando o mundo aí. Você acha que estar bem é estar bem de saúde? Não, porque às vezes tem gente que está doente, então significa que ele não está bem. Não, tudo bem, ele está passando por uma dificuldade de doença, mas estar bem é estar bem de saúde? Não, porque hoje você está bem, amanhã você pode pegar uma gripe aí, te arrebentar, né? Então, aí a gente pega e fala, Deus parou de cooperar comigo porque eu fiquei doente. Então, estar bem não é estar bem de saúde. Aí a gente fala, fica frustrado, né? Por isso que existem os grandes problemas. E estar bem para você não é o que Deus acha que é estar bem para Ele. E é aqui que eu vou responder agora. Porque quando as expectativas não correspondem, é que está a frustração, né? Às vezes a expectativa de Deus é uma, às vezes não. A expectativa de Deus é uma e a nossa é variada. Então, qual que vai prevalecer? A de Deus, logicamente. A gente tem que estar alinhado às expectativas de Deus, né? Então, vamos lá. O que é estar bem aos olhos de Deus?
E é uma resposta maravilhosa. O próprio texto que a gente leu dá essa resposta. Eu vou ler de novo o 28, mas a resposta está no 29, tá bom? Ô Ana, se quiser colocar aí, por favor, o 28. Vamos lá, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A resposta está aí, ó. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem, lê comigo, está amarelo aí, conformes à imagem do seu Filho. Vamos parar por aí. Então, estar bem para Deus é estarmos conforme a imagem de Jesus. Estar bem para Deus é a gente se parecer com Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? E o nosso desafio é cada dia se parecer mais com Ele. E estar bem para Deus é a gente se parecer com Jesus, irmão, irmã. E Deus consegue trabalhar a situação que nós estamos passando, ou que ainda vamos passar, porque essa situação vai nos deixar mais parecidos com quem? Com Cristo. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está trabalhando nisso, porque Ele quer o nosso bem, e o nosso bem é nos parecermos mais com Jesus. Estar bem não é ter saúde. Saúde faz parte da nossa vida, né? Mas não é estar bem. Ser fit. Cheio de gente fit aí, malhando pra caramba. Eu estou falando que vocês não devem malhar não, irmãos. Eu corro todo dia lá, faço minha malhação. Isso faz parte da vida saudável. Mas eu não estou falando que você não deve fazer exercícios físicos. Mas estar bem de saúde, fit, não é estar bem. Sabe por quê? Porque um dia essa pessoa vai morrer, velho. Todos nós um dia iremos morrer. Estar bem é estar bem financeiramente, nas finanças, ser rico? Não, porque essa crise mundial está deixando os ricos mais pobres. E eles estão apavorados. Bolsa caindo, não é? O dinheiro não está rendendo tanto que devia render. Eles estão super preocupados. Então, estar bem não é ter financeiro. Estar bem é nos parecer com Jesus. E eu gostaria que hoje você, então, ressignificasse o conceito de estar bem na ótica de Deus. O que é? Se parecer com Jesus Cristo. Isso é estar bem na ótica de Deus. Para que a gente puder entender que Deus está fazendo nas nossas vidas, Deus está usando tudo isso para nos fortalecer. Eu vou contar uma história que aconteceu lá em casa, para que a gente possa entender mais esse conceito. Eu tenho 2 filhos, né? O Arthur, hoje está com 17, vai fazer 18. Mas quando ele tinha 9 meses, pequenininho, né? Ele ficou doente. E ele ficou desidratado. E eu levei ele para o hospital, junto com a Cristiane. Nós levamos ele para o hospital. Ele estava muito desidratado, muito fraquinho. E ficou doente. E fomos para o hospital. E chegamos lá no hospital, já foi correndo com ele lá para dentro, e eu fui acompanhando ele. Enquanto eu estava acompanhando ele, Cristiane ficou resolvendo aquelas papeladas lá, né, de autorização. Aí a enfermeira falou, não, tem que dar soro para esse menino urgentemente. Vamos dar soro para esse menino. E botou ele deitado, e eu lá na salinha, vendo o Arthur deitadinho, com um bracinho pequenininho, 9 meses, e não estava achando a veia do menino. E ele começou a chorar, sentir dor, e eles tentando achar a veia, né? Não é a veia, não, a veia. Como é que chama isso? Tem um nome, né? Achar a veia lá para botar o soro. Acesso, não teve acesso. E ele chorando, desesperado, eu ajudando, assim, segurando.
e meu coração ficou partido, né? Você vê um filho, você não pode fazer nada. E ele olhava para mim, chorando, com aquele olhar de desesperado, ele olhava para mim e falava, papai. Ele não falava, mas pelo olhar dele eu conseguia interpretar o que ele estava sentindo, porque ele tinha 9 meses. Pai, não é você que me ama. Pai, você não diz que me ama. Pai, você não ri para mim, não me beija. Por que você está deixando eu passar por esse problema? Eu tive essa sensação, comecei até a querer chorar. Mas naquele momento eu falei, não, ele sabe o que eles estão fazendo para o seu bem, meu filho. Você acha que eu tirei ele dali? Daquela situação? Não, não tirei. Não tirei, porque eu amo ele. Eu sabia que aquela situação ia ser boa para ele. E aí a gente olha para Deus e fala, Deus, o Senhor não me ama? Olha o que eu estou passando. Aí Deus vai olhar para você e fala, você está passando por isso, porque eu te amo. Vocês estão entendendo a mensagem? Vocês estão passando por isso porque eu te amo. E Deus fala mais. Essa situação não vai te matar. Você vai sair fortalecido dela. E é isso que Deus está falando. Eu olhei para ele e falei, Arthur, ele não entendia. Essa situação não vai te matar. Por mais que ele está achando, esses povos estão querendo me matar. Mas eu sabia que ele estava salvando a vida do meu filho. E Deus age dessa forma com a gente. Por isso que todas as coisas cooperam. Às vezes você está precisando passar por isso mesmo. E Deus fala, você está passando por isso porque eu te amo. Amém? Eu não vou te tirar dessa situação. E Deus está curando você. E está utilizando dessa situação para te curar. Curar sua alma, curar suas emoções, curar sua vida, curar seu coração, curar sua família. E aí você tem que fazer a seguinte pergunta, Deus, o que é que eu tenho que aprender nessa situação? É aí que está muito legal, né? Você sair dali consciente de que, eu estou aqui porque é um processo de cura emocional, é uma escola de maturidade. Vou sair daqui mais firme, mais maduro. Deus propõe isso para nós hoje, que nos tornemos filhos maduros. Amém? E hoje nós vamos celebrar a ceia. Daqui a pouquinho celebraremos a ceia. E o texto da ceia é muito lindo, que nós vamos ler aqui. O texto da ceia fala que Jesus pega o vinho, que é o suco de uva, né? O suco da uva. Ele pega ali o cálice, vocês já pegaram seu cálice aí? Aqui o cálice. Eu trouxe até um vinhozinho aqui, que na verdade não é vinho, né? É um suco de uva. Só para vocês verem o líquido aqui, né? Que você recebeu o seu cálice também. Jesus pegou o cálice dele, naquela noite, e ele falou, esse aqui é o meu sangue, né? Faça isso em memória de mim, nós vamos celebrar a ceia daqui a pouquinho. Por que ele fez isso? Porque aquele produto que estava no copo, que seja o vinho, que seja o suco da uva, representava o próprio Jesus, o sangue de Cristo. Sim ou não? Representava, porque aquele produto, a uva, foi criada por Deus. Por quê? Para ser esmagada. A uva foi criada para ser esmagada, para se transformar nesse líquido que está aqui. Esse líquido aqui é uva esmagada, né? Esse líquido que está no seu copinho é uva que passou por um processo, foi esmagado. E Jesus falou, eu sou essa uva, eu preciso ser esmagado, eu preciso passar por isso, para ter mais valor. Então a situação que nos cerca, serve para nos esmagar, para que extraia de nós o néctar. Esse néctar é precioso, irmão. Quanto você acha? Existem garrafas de vinho hoje que custam R$1.000, sabia? R$10.000, R$100.000. Eu tenho um cliente meu que eu trabalho com importação, ele importou, eu não vou falar nomes, ele importou algumas garrafas de vinho
Cada garrafa custava 15 mil euros. Eu caí na besteira e falei, para que você está comprando isso? Ele falou, para beber, uai. Desculpa, não pergunto mais. Vou voltar aqui à minha reles normalidade de vida. Tudo bem, pode beber, o dinheiro é seu, Ana. Existem garrafas de vinho que custam muito dinheiro. Mas se eu te falar, a uva que produziu esse vinho custa quanto? Centavos? Você é uma uva, irmão. Entenda isso. Sem essas experiências da vida, você não tem valor. Mas a partir do momento que a gente passa por esses processos todos, a gente começa a ter valor, entende? Então, por que a gente passa por tudo isso? Para que a gente tenha mais valor. Saiamos daqui hoje com isso na cabeça. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E para finalizar, vamos ver o texto. Olha o que finaliza o texto no capítulo 30. Porque você sabe que o símbolo da nossa fé não é um M de McDonald's. Não é a maçã da Apple. Qual que é o símbolo da nossa fé? Uma cruz. Por quê? Porque no mundo teremos aflições. Mas Jesus venceu a cruz. E ele fala, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E aqui o texto termina da seguinte forma, versículo 30. Pode voltar um versículo antes. Conforme a imagem do Filho, não é? Não foi isso que a gente leu? A fim de. Então, a gente precisa se parecer com Jesus, com qual finalidade? Que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, por que eu passo por isso? Para eu dar exemplo, testemunho de vida e trazer outras pessoas para o reino. Deus vai utilizar a sua vida, seu momento, para trazer outras pessoas para o reino. A situação que eu estou vivendo hoje, no particular, com meu pai, eu trouxe 7 irmãos para o reino. Meus 7 irmãos creem em Jesus Cristo agora, creem no poder de Deus. E eu tenho certeza que se Deus levar meu pai hoje para a glória, eu estou feliz, porque eu utilizei desse momento para nos fortalecer. Agora, se ele sair de lá andando, glória a Deus, nós vamos dar testemunho disso também, né? Que seja essa a nossa mensagem. Para finalizar o versículo 30, por favor. E aos que predestinou, isso aqui é muito legal, para a gente não se glorificar das coisas de Deus, sabe? Deus fez isso. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então foi Deus que nos chamou. E aos que chamou, Ele também justificou. Então Deus nos chama, Deus nos justifica e Deus nos glorifica. Não para que nós achamos que é a gente, mas é Ele. Tudo para Ele, para a honra dEle. Pode ficar de pé e bater palmas para o Senhor, aplaudir a Deus. Deus é maravilhoso.